Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem aí com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando do que aconteceu hoje no preço, fazendo as marcações aí para amanhã. Hoje foi um dia bem travado, né? Bem consolidado. Acabei praticamente na parte da manhã só assistindo, porque eu perdi aquela compra lá no início da manhã e aqui eu estava aguardando o preço chegar no POI aqui do 15 minutos. Que ele acabou parando um pouquinho antes aqui e por isso acabei não vendendo. E depois ele ficou nessa consolidação aqui, né? E eu acabei não fazendo nada, né? Fiquei aí plantado esperando alguma posição, que eu estava falando com a turma ali à tarde, eu estava na expectativa de que ele fosse fazer essa subida aqui para depois da venda, ele nem conseguiu subir, parou aqui de novo e já começou a engatar a venda. Então, isso foi um pouco do índice hoje, né? Um dia bem travado aí. O range foi um range legal, mas foi um dia travado. Antes da gente passar a falar do estudo, eu só queria dar um recadinho para vocês. Não se esqueçam, turma, postei lá no grupo do Telegram. Aqui também já está no link da descrição. Euroinvest com a promoção de Natal, daqui 10 dias, né? Vai até o dia 15 de dezembro. 20% de desconto em todos os planos, já estão com preço com desconto aqui, ó. Você não precisa aplicar cupons, tá? Basta vocês entrarem aqui no link que está na descrição e já vão direto para essa página aqui do Natal, onde vocês vão ter aí todos os planos com excelente desconto. Lembrando de todas as regras espetaculares aí que a Euroinvest tá, você tem tudo detalhado lá na página, olha aqui, ó. 45 dias para fazer o teste, só precisa de 2 dias aprovados, né? 100% de repasse nos 6 meses. Então tem muita coisa legal, muito benefício. Plataforma grátis, na Euro você não paga a plataforma, tá? Então, assim, tem muita vantagem quando você opera para Euroinvest, beleza? Então, bora sem enrolação, vamos falar aqui que a gente tem aqui para o índice, né? Vamos manter aqui, eu vou manter essa marcação aqui na parte de cima, tá? Porque como ele ainda tá nesse range aqui, eu não duvido dele ainda fazer um sweep aqui, nessa zona de liquidez aqui, para mitigar esse order block que tem aqui nessa região compradora. O que a gente vai mudar é aqui na parte de baixo, que eu tenho algumas regiões importantes aqui, que são, lembrando, tá, turma? São os pontos de parada do preço. Então, o preço ele pode chegar e ir até lá, ok? Então, eu tenho 2 order blocks importantes aqui, 2 regiões, inclusive aqui na parte de baixo nós temos 2 regiões próximas, tá? Então, fiquem atentos com isso. E aqui na parte de cima, além dessa daqui, nós temos também a extremidade aqui, para a gente deixar como um ponto de atenção aí, para a gente estar operando. O que nós temos aqui que vocês precisam ter cuidado? Ó, mais uma vez, o preço mitigou essa região toda. Então, aqui nós temos um choque, até que provem ao contrário, né? Porque o preço está em queda. Então, como a gente está trabalhando em queda, essas regiões aqui, elas são possíveis alvos, tá? Então, essa possível venda que deu aqui, ela teria como um alvo aqui embaixo. E aí, o que eu falo para vocês? A gente tem que esperar que o preço rompa esse fundo aqui, volte para nos dar a venda de continuidade. É isso é para isso, não é para chegar aqui e sair comprando porque é um order block verde, eu vou comprar. Não, aqui o que a gente tem aqui seria um possível alvo dessa queda. Então a gente já sabe que mais ou menos aqui ele vai parar, né? Ou aqui embaixo, mas aí ele vai fazer uma retração para depois dar continuidade. E é isso que a gente tem que entender. Se pegar uma compra aqui sabendo do risco e também sabendo do alvo, não adianta querer pegar a compra aqui e achar que vai fazer como alvo lá em cima, tá? Vocês têm que ter ciência que o preço agora está num processo de pullback, tá? E ele está num processo de pullback. Enquanto ele não finalizar esse pullback, a gente não tem
a gente vai seguir ele. Ou seja, subiu, vende, né? Então, é esse que é o detalhe do preço para o pregão de amanhã, tá? Então, tenham em mente aí essas observações aí para fazer. Eu vou deixar marcado aqui essa região como sendo uma região de extrema liquidez, tá? Que pode ser usada como sweep ali em cima para dar a venda naquele order block do 15 minutos, beleza? Bora falar do dólar, ó. O dólar hoje foi travado também, né? Ele ficou nessa região de topo, ó, ele abriu nesse range aqui, acabou não fazendo nada de movimento para baixo. Agora ele está em movimento de queda. E a gente vai analisar aqui, tá? Nós tivemos um choque aqui. Tá? Uma mudança de caractere. E agora ele está descendo, né? Nós temos esse alvo aqui embaixo e aqui em cima eu tenho essa zona de extremidade aqui, ó, no 15, tá? Então, esse aqui são os pontos importantes no dólar. Quando a gente traz para o gráfico de 5 minutos, esse ponto aqui de baixo eu vou deixar o 15, tá? Porque é essa região toda aqui que a gente está aguardando. Agora, quando a gente traz aqui para cima, vocês percebam que, além de aqui, ó, eu posso filtrar de que forma? Eu posso deixar essa extremidade aqui do 5, certo? E eu tenho também um outro ponto interessante aqui, que é esse carinha aqui. Que é exatamente quando ele inverteu, tirando esse sweep da notícia que teve, né? Foi a hora que ele fez a reversão nesse fundo aqui, ó. O que impulsionou o movimento. Então, aqui eu tenho dois pontos interessantes. Seja para vender aqui, né? Ou, se ele continuar descendo, para pegar uma compra até aquele movimento, tá? Beleza? Entenderam? Aqui embaixo, os pontos de interesse são pós, que a gente vai estar buscando movimentos compradores nessa retração. Tá? Inclusive, aquele de baixo é um ponto muito importante, esse aqui. Ok? Você pode deixar marcado também esse carinha aqui, ó, com ressalva, tá? Porque ele está numa região já um pouco mais cara, digamos assim. Então, esse ponto aqui a gente deixa ele com certa ressalva. Ele está bem na região dos 50%, beleza? Então, fiquem atentos aí a essas movimentações no dólar, tá? Que aqui, ó, eles de novo fez mais uma quebra de estrutura. Então, agora é pullback para continuar alta até o nosso point, nosso ponto de parada lá em cima. Beleza? Vamos falar da Nasdaq. A Nasdaq hoje, hein? Que maravilha que foi. Ela veio segurar nessa região de fundo aqui, ó. Deu umas movimentações bem interessantes. Aí na abertura ela acabou dando a subida aqui até o order block que a gente tinha marcado. E depois ela chegou a dar uma venda aqui, ó. Essa venda aqui pagaria muito bem, tá? E o risco-retorno dela foi um risco-retorno baixo. Porque se você filtrou isso aqui num time frame menor, né? Você provavelmente pegou esse order block aqui numa região menor, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Vocês pegaram ele, olha ali, numa região cirúrgica dos 5 minutos, tá? Agora tem que ficar atento a quê? Vamos observar aqui na Nasdaq, isso daqui, tá? Por que eu vou observar isso aqui? Porque isso aqui ele está criando uma zona, uma piscininha de liquidez aqui, que ele vai fazendo isso daqui, que é a famosa mitigação. Aí, dali a pouco, o que ele faz? Ele vem, rompe aqui, dá mais uma esticada e aí volta.
ou dá essa esticada e passa batido direto, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. A gente ainda está nessa pernada de pullback aqui, ok? Então a gente ainda está nesse movimento aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que os movimentos aí da Nasdaq eles têm sido um pouco complexos, fazendo 2 fundos, 2 topos. Então vocês têm que estar atentos a isso. Mas aqui é tentar buscar alguma coisa nesse sentido para ver se ele vai testar ali a parte de baixo, tá? É prestar atenção nessa movimentação aí para não ter erro. Os movimentos eles estão bem claros aí em relação a movimentações, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Aqui já foi mitigado, né? Mas eu vou manter essa marcação aí e eu vou deixar essa outra aqui em cima, que é um próximo, seria o próximo ponto, né? Se o preço continuasse o movimento de alta. Se ele romper esse topo aqui e voltar, o próximo alvo é aqui em cima, tá? E aqui, ó, só ficam atentos a uma coisa. Deixa eu botar aqui. Essa região aqui, tá? Essa regiãozinha aí que tem muita liquidez ali naquele ponto ali atrás, beleza? Então essa é a nossa movimentação aí para o Nasdaq, que a gente tem também aqui, ó, uma bela região de liquidez que ficou montada aqui. Fechou? Então era isso, turminha. Vamos falar do S&P. S&P também, tá? Só que o S&P agora ele fez uma quebra de estrutura. Isso aqui é uma estrutura interna, tá? Mas vamos considerar um choque, porque ele não deixou de fazer esse choque. Inclusive, ele veio buscar a liquidez aqui. O desenho que a gente vai fazer aqui, ele é mais ou menos parecido com o Nasdaq, ó. Aguardar a movimentação nessa zona de liquidez aqui, tá? Porque ele pode vir testar essas regiões aqui de fundo, ok? Para dar aí alguma oportunidade compradora na volta ou simplesmente passar batido, beleza? Deixa eu só marcar aqui, só tirar aqui o zoom, para vocês entenderem que ele está nesse movimento aqui, ó, né? Ó, tá vendo como ele faz aí quebra a estrutura, volta, sobe, faz um choque, volta nessa região aqui. Agora ele tende a vir pegar liquidez aqui, voltar, e aí vamos ver se ele dá continuidade na descida ou se ele vem só sweepar esse fundo aqui para depois continuar subindo, tá? Vamos ficar atento a isso. Inclusive eu vou deixar marcado aqui também essa região dessa extremidade aqui, ó. Tá? Deixa eu só pegar aqui o candlezinho. Deixa marcada a extremidade aqui. Beleza? Então é isso aí que a gente tem pro S&P. Aqui na parte de cima, eu trabalharia com essa zona. Trabalharia não, né? Vamos estar atentos a essa região aqui. E também a essa região aqui. Certo? Esse ponto aqui. Beleza? Aí são os pontos aí que a gente pode aguardar numa possível operação na ponta vendedora. Fechou? Bola fala do euro. O euro está seguindo o movimento de baixa. Lembra que eu falei para vocês, né? Da questão de continuidade. Olha o que ele fez aqui, ó. Exatamente o que eu falei.
no estudo de domingo, se ele não tivesse força para subir, ele poderia dar a venda depois, no rompimento, a outra venda de continuidade. E é isso que ele está fazendo, tá? Quando a gente bota no gráfico de 1 hora, é aquilo que eu falei para vocês. Ó, agora ele está acessando aquele ponto que eu avisei no estudo de domingo, né? Então aqui, ó, o que a gente tem que estar observando aqui no euro? A movimentação baixista, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Ó, aqui a gente não tem nem o que ficar inventando moda. Ó. Quando ele estiver fazendo isso aqui, a gente vai fazer o quê? Seguir ele, tá? A gente vai seguir ele. Tem essa região aqui. E eu tenho essa região aqui. Tá? E aí, ó, aqui nessa parte de baixo, vocês têm que ficar esperto, né? Aí dá uma olhadinha nos 5 minutos, porque ele pode, inclusive, nem chegar aí lá naquelas regiões, tá? Opa! Porque eu tenho aqui, inclusive, ó, na movimentação aqui na movimentação da notícia, nós temos um POI aqui, ó, uma região bem interessante, tá? Tem um order block validado aqui nesse gráfico de 5 minutos. Então, fiquem atentos a uma possível venda nessas zonas aqui. Ó. Fechou? Então, era isso. E para finalizar, vamos falar do Shao. O Shao tá assim, ó. Tchau! Lembra que, olha só. Olha o estudo de domingo, né? A abertura que ele fez, eu falei, ele vai devolver tudo, devolveu, né? Lembre-se, bolsa tá bem, ouro tá mal. É simples, tá? Então aqui agora, o que nós temos? Movimentos de pullback. Esse ponto aqui, temos essa região aqui, tá? Então fiquem atentos a isso aí, porque agora o ouro está devolvendo o lucrinho que ele deu aí para a turma, certo? E também podem deixar marcado esse carinha aqui, ó. Ó. Por que eu não vou marcar o da frente? Porque ele pode sweepar para dar uma descidinha, beleza? Mas o movimento do ouro é na queda. Fechou, turminha? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão, vejo vocês na live amanhã, a partir das 9 da manhã, grande abraço a todos e até amanhã.